Sermão do Monte, capítulo 27, parte 4. A capa e a segunda milha. Esse princípio é que não somente cumpre-nos fazer aquilo que de nós for exigido, mas também devemos fazer mais do que isso, de acordo com o Espírito que Nosso Senhor aqui nos inculca. Esta passagem diz respeito ao ressentimento natural de um homem, face às exigências que as autoridades governamentais costumam fazer. Ela alude ao nosso desgosto ou aversão à legislação que não aprovamos, como, por exemplo, as leis parlamentares das quais não gostamos e às quais nos opomos. Tendemos por pensar, sim, essas leis foram decretadas pelo governo, mas por qual motivo eu deveria obedecê-las? Como poderei escapar dessa obrigação? Essa era a atitude que Jesus estava condenando. Sejamos perfeitamente práticos. Consideremos a questão do pagamento de impostos. Talvez abominemos, ressentidos, toda essa instituição. Mas o princípio envolvido é exatamente o mesmo que aquele outro, que versa sobre o caminhar a segunda milha. Nosso Senhor afirmou que não somente nos devemos ressentir diante dessas coisas, mas também que devemos fazê-las voluntariamente. E até devemos estar preparados para ir além daquilo que nos for exigido. Qualquer ressentimento que sintamos contra o governo legítimo e autorizado de nossa nação é precisamente o sentimento aqui condenado por Nosso Senhor. O governo que estiver exercendo o poder tem o direito de fazer essas exigências, e a nossa tarefa consiste em cumprir a lei. Mas ainda devemos fazê-lo, embora quiçá discordemos inteiramente do que tivermos de cumprir, e embora consideremos toda a questão uma injustiça. Porém, se a questão estiver alicerçada sobre a sanção e a autoridade legais, cumpre-nos ser-lhe obedientes. Escreve Pedro em sua primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor aos vossos senhores. E prossegue, a fim de mostrar o espírito do ensino do nosso Senhor, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. É frequente ouvirem-se crentes tecendo o seguinte comentário: a grande dificuldade é que os empregados estão sempre falando sobre os seus direitos, mas nunca sobre os seus deveres. Todos eles são rebeldes e não fazem as coisas com gosto. Fazem tudo com relutância entre murmúrios. O resultado disso é que, quando você terminar sua caminhada de 2 milhas, aquele oficial ou militar dirá: mas quem é esta pessoa? O que existe nela que a leva a agir dessa maneira? Ela faz tudo alegremente e até ultrapassa seu mero dever. E então será levado à seguinte conclusão: esse homem é diferente dos outros e não parece estar preocupado somente com os seus próprios interesses. Na qualidade de crente, o nosso estado mental e a nossa condição espiritual deveriam ser tais que coisa alguma nos pudesse fazer sentir ofendidos. Existem milhares de pessoas crentes que se acham subjugados em países ocupados e compreendemos que isso bem poderia vir a acontecer conosco. É bem possível que algum dia sejamos sujeitos a algum poder tirânico que naturalmente odiaremos e que nos compelirá a fazer coisas que não gostamos. Nesse caso, é dessa maneira que nos convirá comportar-nos, conforme nos ensina Cristo. O crente não deve começar a defender os seus direitos,
O crente não deve exibir o amargor de espírito do homem natural. O crente tem outra atitude. Ele precisa manter-se naquele estado e naquela condição espirituais, as quais ele seja invulnerável a esses ataques que se manifestam das mais diferentes maneiras. E ainda há uma qualificação que precisa ser acrescentada. Essa injunção escriturística não diz que não temos o direito de exigir mudanças no governo, mas tais mudanças precisam ser efetuadas de maneira legal. Que alteremos as leis, se assim pudermos fazê-lo, contanto que façamos constitucionalmente, de uma maneira legítima. Por semelhante modo, não somos instruídos aqui a não demonstrar qualquer interesse pelas atividades políticas ou pela reforma de leis injustas. Sem dúvida, se parecer que a reforma é necessária, procuremos levá-la a efeito, mas tão somente dentro da estrutura da lei. Se cremos que alguma lei particular inclui injustiças, então, em nome da justiça, e não para defendermos os nossos próprios sentimentos, e nem para obtermos vantagens pessoais, procuremos modificar a tal lei. Não obstante, devemos cuidar para que nosso interesse por tais modificações jamais seja o reflexo de atitudes egoístas e pessoais, mas que tudo seja realizado a interesse do bom governo, da justiça, da verdade e da equidade. O último ponto que poderemos ventilar somente de maneira superficial envolve a questão inteira do dar e do emprestar. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes, como está em Mateus, capítulo 5, versículo 42. Como é óbvio, essa recomendação também poderia ser interpretada de forma literal e mecânica, tornando ridículo todo esse ensino. Todavia, o que essa instrução realmente significa pode ser colocado como segue. Uma vez mais, está em pauta a negação do próprio eu. Temos aqui tão somente a maneira de nosso Senhor exprimir que está totalmente errada aquela atitude de espírito que diz: o que eu tenho, agarro firmemente, pois o que é meu, e não posso dar ouvidos às petições daquelas outras pessoas, porque, em última análise, eu é que teria de sofrer.